pessoal, bom dia. Estamos aqui hoje com mais um entrevistado, dando sequência ao nosso trabalho aí. Tivemos já participação de grandes amigos aí, grandes pensadores, refletindo sobre a atividade, né, de gestão de relacionamento com o cliente, principalmente em função do momento de crise que nós estamos vivendo hoje com o coronavírus, né? O nosso amigo César falou bastante sobre tecnologia, né, as novidades que estão vindo. O Nery contou uma experiência na indústria automobilística. Ontem nós tivemos a participação do Biral, que falou sobre a atenção ao cidadão, principalmente, né, através das utilities, do mercado de utilities, né, e contou as experiências dentro da EDP. E hoje, dando sequência, quero agradecer a participação do Paulo Sérgio, né, um grande especialista aí na área trabalhista, né, advogado, pode falar um pouquinho mais sobre a própria experiência dele. Eu acho que vai ser no decorrer da nossa entrevista aqui, né, que estamos planejando aí um bom bate-papo, né, Paulo, sobre as mudanças trabalhistas, né, e com essa crise, principalmente a interferência, né, de toda essa mudança, né, inclusive das leis trabalhistas, né, o impacto trabalhista na sociedade. Afinal de contas, né, tá todo mundo hoje correndo para levar o funcionário para dentro de casa. E aí leva também o posto de trabalho para ele continuar trabalhando. Isso teve um momento, né, que se lutou muito para criar o home office no Brasil, né, se deu uma parada, e entre as discussões, a principal delas era sobre as nossas leis trabalhistas. Então, gostaria que, num primeiro momento, você desse uma avaliada, né, sobre isso, e até te perguntar, né, se você foi pego de surpresa ou não, né, você já fez seu comentário. E antes de você responder, só lembrar para os nossos amigos, nós vamos fazer o trabalho pelo chat. Então, as perguntas, né, vão ser direcionadas e eu repasso para você, ok? E aí, foi pego de surpresa? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade. E, olha, eu acho que todos foram pegos de surpresa. Digamos que havia uma sinalização, né, de algum problema com esse coronavírus. A gente percebia que havia uma onda que vinha vindo com uma certa distância. E eu, obviamente, me fui pego de surpresa no sentido de que eu não esperava que fosse demorar tanto, né? Eu acho que isso foi chegando aos poucos, de tal forma que acabamos nos enclausurando, né? E especialmente nessa faixa etária, né, que a gente está, é melhor ficar distante para ver se o coronavírus ele não percebe que a gente existe, né? Então vamos, né, seguir aqui confinado, seguir prestando serviços à distância. Mas o que me parece importante, nesse momento, é que é um momento de reflexão extremamente importante, né? E não dá para pensar as relações jurídicas como sempre foram pensadas, especialmente no caso da trabalhista. A gente tem visto exemplos de postagens extremamente interessantes, né? Esse grupo coletivo, as pessoas começam a aprender a fazer um coletivo à distância, né? Porque para nós brasileiros é extremamente difícil isso, né? Porque nós somos assim um povo de maior calor, um povo que gosta de estar junto, gosta de abraço. E esse momento tem uma carência, obviamente, dessa proximidade física. E na questão trabalhista, é extremamente importante isso também, porque as empresas vinham num movimento eu poderia dizer, de despregamento de atividade no ambiente de trabalho. Já várias empresas estavam assim se deslocando, já estavam assim na admissão do empregado, entregava ele uma mochila e um notebook e dizia, bom,
agora você presta serviço. Você não tinha uma mesa, né? Aquela identificação de uma mesa com fotografia da família, do cachorro. Isso aí acabou, né? Isso aí nós não temos mais, né? Hoje não existe mais uma identificação. Raros são os casos em que você tem uma identificação de um local de prestação de serviço. Só alguns pontos, efetivamente, dentro da empresa, onde há necessidade, né, efetiva de uma participação física e não dá para mudar, então aí sim, né, as pessoas continuam se utilizando do mesmo local no dia a dia. E é curioso, né, porque esse trabalho à distância, ele exige, é um desafio para todos, né? Porque quando esse trabalho é físico, né, o gestor, ele funciona como um regente de orquestra, né? Porque está todo mundo ali, ele vai efetivamente olhando, olho no olho, e vai buscando as reações de cada setor. Mas quando a gente trabalha no invisível, quer dizer, para o regente, nessa orquestração à distância, ela é extremamente difícil e muitas vezes preocupante. Isso aí tem que estar muito bem afinado. Recentemente, até os músicos de orquestra fizeram uma apresentação, cada um no seu isolamento, e conseguiram, né, apresentar uma obra, que é mais ou menos isso mesmo, né? Quer Caramba. dizer, esse é um esforço, não é, de todos, né, para que se consiga, mesmo que distante, né, mostrar que existe uma harmonia, né? E esse é o desafio das empresas também, né? Quer dizer, o regente não está mais olho no olho, ele não está mais próximo, mas ele tem que fazer a orquestra tocar e tem que fazer, né, o trabalho sair. Mas eu diria também que o momento em que a gente vive, do ponto de vista da legislação e das relações contratuais, acaba despertando um sentimento diferente, um compromisso, né, de um pertencimento maior do que antes, né? Porque agora a gente começa a perceber que aquilo que nas relações físicas se colocava muito em dúvida ou era muitas vezes aliviado, hoje é essencial, que é a boa-fé da relação, né? Essa prestação de serviços à distância, ela fundamentalmente ela está baseada, ela está assim alicerçada numa relação de boa-fé, né? Essa boa-fé de que efetivamente o serviço está sendo prestado à distância é extremamente importante. No passado, eu trabalhava numa assessoria de uma ideia de que se pretendia criar uma plataforma que na época a gente chamou de Uber Call, né? E a grande dificuldade na época, talvez hoje não tivesse tanta, a grande dificuldade na época era de saber se, porque o Uber Call era um sistema assim de trabalho fora do trabalho principal. Então, a hora que chegava em casa, o trabalhador podia lá se logar na empresa para a qual ele prestava serviços e recebia as chamadas e dava a sua atenção. Então, o problema que surgia e a dificuldade é de saber se efetivamente aquele que foi treinado era o que prestava serviço. Se ele não tinha, né, se Colocava feito outro. substituir, Colocava colocou um outro para fake. prestar serviço. Pois é, Colocava um colocava um fake. fake. Pronto, então essa é a eterna dificuldade, não é? Essa é a eterna dificuldade de saber quem está prestando serviço, se efetivamente é aquele que foi contratado, ou aquele que se dispôs a um treinamento para prestar esse serviço. E aí, de novo, né, a gente volta naquilo que eu dizia, quer dizer, a boa-fé é essencial neste modelo de prestação de serviços, né? Se o trabalhador à distância ele é treinado para isso, se efetivamente há uma relação de confiança de que ele vai dar conta daquilo que ele prestou, daquilo que ele, enfim, se comprometeu, obviamente o resto caminha de uma forma tranquila. Então esse é um primeiro, eu acho, primeira transformação, né, que eu acho que vai acontecer mesmo na cabeça das pessoas, que aumentar essa Cultural. É uma relação. questão É cultural. cultural, cultural, exatamente. Eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Que a gente sempre vem nas relações trabalhistas, especialmente, vem numa cultura de desconfiança,
e de um protecionismo, não é? Como se houvesse aí uma, uma, uma legislação que não atendesse às necessidades e que sempre estivesse a serviço do capital, né? E que sempre o trabalhador fosse o grande explorado nessa história. Agora mudou, né? Com esse momento de isolamento, isso transforma as pessoas, porque o empresário começa a perceber a necessidade de uma prestação de serviços, e o prestador de serviços lá na ponta, ele também, né, se interage muito mais, ele percebe muito mais a necessidade desse contato com a empresa. Então, de novo, né, culturalmente, isso vai se transformando, porque a expectativa de um retorno muda, né, deixa de ser tão diluído como se imaginava. Então, o Mas que nós... hoje, Paulo, só para colocar uma observação, né? O que a gente tem visto, né? Você não teria problema hoje com esse projeto do Uber Call, né? Principalmente porque a tecnologia ela se desenvolveu, não sei quanto tempo, você não colocou quanto tempo, mas o que nós temos visto é que a tecnologia hoje ela fiscaliza praticamente todo o processo operacional onde a pessoa estiver. Então, se ela estiver dentro de casa, você pode até criar um problema de invasão de privacidade, né? Porque ele vai ver Sim. quem está lá do outro lado e se ele está trabalhando efetivamente ou não. Ou se ele colocou um fake lá, né? Pois é. Então, mas essas eram as dificuldades. Em termos de tecnologia, quando se fala faz muito tempo, em termos de tecnologia, às vezes um ano é muito tempo, né? Mas Hoje, isso de deve verdade, fazer, eu acho que uns talvez um 3 mês, anos. hein? Mas é um Talvez mês, um então mês. pois é, você imagina, isso deve fazer uns 3 anos. E Uhum. aí a dificuldade era de como pagar, porque se você controla uma câmera para saber se é ele mesmo, então os olhos de uma legislação trabalhista, você está fiscalizando, você está controlando quem presta serviço e, portanto, você está tendo um controle de jornada. E a ideia não é controlar a jornada, né? A ideia não é essa. Por isso que eu Uhum. penso que essa relação de boa-fé e de confiança, né, vai ser essencial. Se nós não mudarmos isso, nós vamos continuar Mas pensando de hoje, uma... mas hoje efetivamente, se a gente olhar à luz da legislação, qual é o grande problema? Então, para o mundo jurídico trabalhista, né, há um problema, porque um trabalho à distância, você tem, né, esse é um ponto extremamente importante que a gente estava refazendo a partir da legislação antiga, né, a CLT, né, ela data de 1943, mas ela passou por um processo de transformação e de alteração e de modernização muito grande ao longo dos anos. E dentro daquilo que ela dispunha, estava havendo um momento em que se refazia, né, a legislação trabalhista de tal modo que ela pudesse aplicar a situações, né, específicas, a situações locais. Com a reforma em 2017, quer dizer, a reforma de 2017, ela obrigou a qualquer pensador do direito do trabalho, a qualquer professor, qualquer jurista, né, a reconstruir o direito do trabalho. Quer dizer, não dá para não repensar o direito do trabalho a partir da reforma trabalhista, porque os tempos mudaram e há necessariamente uma flexibilização nesse modelo de prestação de serviço. E veja só, a gente estava num processo de aplicação de uma legislação trabalhista, de uma reforma, tentando reconstruir um direito do trabalho, e surge, né, esse momento que é extremamente inusitado, né, em que a gente tem que se reconstruir dentro de uma crise com um objetivo fundamental, que é de não abandonar a proteção social, de que o desenvolvimento continue. A crise está, mas a crise é de todos, isso é que é curioso. Não é uma crise setorial, não é uma crise efetivamente em que só alguns é que estão sofrendo. Essa crise é para todos.
né? Então, há essa Social e econômica, né? social Social e e econômica econômica para todos, não é? para todos, né? Então, então é um momento de grande reconstrução. Eu penso que nós vivemos um momento super relevante e muito parecido com o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Quer dizer, todos dilacerados e todos precisando reconstruir o mundo, né? Então ali houve uma grande concertação entre Estado, sindicato e empresários para reconstruir um novo mundo, né? E um novo mundo que fosse menos digamos assim, agressiva aos interesses dos trabalhadores, os sindicatos com suas Com mais bom propostas, senso, né? com Talvez. mais bom, pois é, pronto, com um pouco mais de bom senso, né? E dando oportunidade, né, de uma ampliação da participação dos trabalhadores, de uma interação maior, que é o que aconteceu na Europa. Para nós não aconteceu, obviamente, isso. Mas na Europa houve uma programação, uma proposta de programação em que, ao longo dos anos, os trabalhadores começaram a participar mais das empresas. Então, eu penso que esse momento, ele talvez possa fazer ressurgir outros valores sociais e econômicos nestas relações trabalhistas, né? Então, esse momento, a gente tem que efetivamente repensar as oportunidades que a lei prevê, né? E também, eu penso que repensar de como a gente vai sair, não é? Porque a questão não é salvar agora, o problema também é a volta, não é? Ora, como é que vai fazer a volta das pessoas, não é? Como é que nós vamos trabalhar depois que passar isso? Nós vamos esquecer? Tenho a impressão de que não. Quer dizer, a relação social, a relação entre as pessoas, capital-trabalho, isso vai se transformar. Eu tenho a impressão de que haverá uma valorização maior, né, dessas relações, coisa que talvez não tivéssemos vivido no passado. Agora, tem uma questão que me parece extremamente importante dentro desse processo. Eu dizia que a gente teve a reforma de 2017. A reforma de 2017, ela não foi, digamos assim, absorvida. Não houve tempo suficiente para que houvesse uma absorção efetiva daquilo que a reforma propunha. Nós ainda estávamos numa discussão de que é uma lei de desproteção, é uma lei de proteção, é uma lei que dava oportunidade, que não dava oportunidade. Então, nós ainda estávamos nesse momento, né? Porque só teríamos efetivamente uma absorção nas práticas trabalhistas, eu imagino, depois de 5 anos da lei, porque aí nós já teríamos praticado, já teria sido sorvido, né? Pela sociedade, a jurisprudência, o juízo do trabalho, todo mundo já tinha Acomodado, né? Acho que acomodado acomodado, talvez seja pois é, uma mas acomodação. nós não chegamos nisso. Nós não chegamos nisso e estamos agora numa outra situação, com uma medida provisória, né, com uma situação angustiante, porque, né, se a gente estava numa reforma que era contestada por muitos, e agora vem uma medida provisória no momento de crise, ela também é contestada por muitos. E na minha avaliação, o que nós não poderíamos, ou não podemos, ou não deveríamos fazer é criar o pânico na aplicação dessa reforma, né? Achar que esta reforma, ou a medida provisória, desculpem, que a medida provisória ela é assim uma pavimentação extremamente cheia de buracos, que lá na frente, a hora que chegar no asfalto, esses buracos vão cair na nossa cabeça. Eu acho que o momento, né, de ultrapassagem ele é extremamente importante e não acho que seja próprio acusar tudo isso ou fazer uma previsão de futuro de litígios. Uma previsão de futuro em que a litigiosidade vai aumentar, em que todas essas aplicações atuais elas não valerão a pena, porque as empresas estarão com uma contingência trabalhista enorme lá adiante. Se elas não sucumbirem agora, lá na frente elas sucumbirão.
né? Porque as questões trabalhistas, as dificuldades serão enormes. Então, o momento não é de plantar a discórdia, né? O momento é de ter, como você disse, o bom senso, né? Uhum. E a partir desse bom senso, buscar um equilíbrio para passar por esse momento. A gente tem que criar uma ponte extremamente elevada, né? Desse turbilhão, né? Consistente, né? Consistente. Consistente, exato. Eu acho que tem é, existem algumas falas que a gente ouve de juízes e de alguns advogados, né, criticando a medida provisória. Mas a medida provisória, ela é necessária, né? Ela é necessária. Quer dizer, de algum modo, teria que resolver o problema, teria que buscar uma solução. O que a crise nos coloca, e aí eu acho que é o ponto talvez crucial, é que a crise nos coloca diante de uma falta de proteção social, que essa sim é histórica, né? Então, hoje, quando se fala desses entregadores de alimentos, de refeição, Delivery. né, dos delivery, dessa pessoa que faz isso, e outras pessoas que são moradores de rua, que são carroceiros, isto, obviamente, não é um problema de agora, é um problema do passado, é um problema, né, em que o Estado não teve, né, digamos assim, a iniciativa de buscar uma proteção social, né? Então, hoje a gente discute duas coisas. Uma é a proteção do emprego e também uma desproteção social desses grupos que não são identificados, do trabalho informal. Veja a dificuldade ou não, ou pelo menos dizer, toda a gestão que vai dar para distribuir R$ 600 para todos os trabalhadores informais, que não Uhum. têm uma identificação, trabalhavam na informalidade. Isso é um problema, não é um problema de hoje, é um problema de sempre, né? E esses trabalhadores vão ter que buscar, né, alguma forma de sustentação. Então, de novo, né, não é um problema de uma pessoa só, de um grupo, de um setor. É um problema de É todos, social. Né? né? É um problema social extremamente grave. Mas, ô, Paulo, acho que uma reflexão, né, interessante poderia ser o ônus, né, que as empresas acabam levando quando você tem as demissões. Então, vira uma guerra jurídica, né, e aquilo se transforma num bônus para a empresa, independente de discutir margem ou não, mas é um bônus que você vai acabar carregando, que você vai, num determinado momento, você corre o risco de ter que pagar e ele pode ser grande. Para mercados ou na prestação de serviço, onde o volume de pessoas é uma coisa muito grande, como é o caso, né, da atividade de relacionamento com o cliente, algumas empresas chegam a comentar que a folha chega a 70%, né, do investimento que a empresa faz. Você acha que é possível, ou dentro de toda essa reflexão, dentro de toda essa busca, né, de bom senso, e puxando aí, né, a medida imediata de transferir esse pessoal para home office, né, um monte de gente trabalhando em home office, vai se chegar num bom senso, é possível chegar num bom senso para evitar esse ônus que todo mundo pode carregar depois? Então, você tem razão quando você diz que a folha de pagamento é extremamente onerosa, né? Uhum. Nós passamos por vários momentos de desoneração da folha de pagamento, mas que parece que teve alguns reflexos setoriais apenas. E havia uma proposta de custeio da Previdência Social, que era o custeio pelo faturamento, e aí, portanto, onerava mais as empresas de pouca mão de obra, mais faturamento, e aquelas com maior número de mão de obra teriam um custo menor, e sempre os benefícios seriam mantidos. Então, a reforma trabalhista, aí eu volto para aquilo de 2017, que eu acho que é importante,
que as empresas oportunizem aquilo que a legislação prevê, aquilo que a legislação assegura, de uma forma que tenha no futuro não gere um problema jurídico. Então, as empresas têm que se acomodar de acordo com os seus interesses a uma segurança jurídica e aquilo que está na lei, não é? Então, no momento de crise, é perfeitamente possível, e aí nós estamos falando de uma plataforma de necessidade, uma plataforma jurídica, se a gente, né, que traz um efeito jurídico, é da força maior, né? E essa força maior, ela, digamos assim, que ela acolhe, quer dizer, mudanças muito profundas, porque para enfrentar a força maior, você pode transformar relações contratuais, né? Tem a teoria da imprevisibilidade. Ninguém estava esperando que isso fosse acontecer. Então, como isso acontece? O problema econômico e social é para todos, né? Essa força maior, digamos, ela permite, né, que novas condições de trabalho sejam pactuadas. Alguns dirão, bom, mas se essas condições novas prejudicarem o trabalhador, e aí eu volto para o bom senso, né? Eu acho que prejudicar o trabalhador em quê? Vamos pensar, qual é o bem maior a ser protegido agora? É o emprego? Então, é o emprego. Também tem a subsistência. Também tem a subsistência. Então, a lei ela já abria oportunidades, né, de as empresas oferecerem vantagens para os empregados de tal forma que não fosse efetivamente onerada na folha de pagamento com os encargos sociais e trabalhistas. Então, o que há efetivamente é a necessidade de uma avaliação legal, né, e buscar a solução. Então, as empresas, na minha avaliação, devem fazer assim um check-up, né, do que elas precisam, do que elas pagam e daquilo que a lei permite, fazer uma comparação daquilo que é possível para manter o emprego e manter todo mundo coeso, né? A dispensa de trabalhadores neste momento, eu acho que seria assim, talvez, né, um risco muito grande, né, porque o argumento de que nós estamos vivendo força maior e, portanto, eu vou me salvar e despeço trabalhadores, isso quebra o espírito de solidariedade, não é? Isso É aí o do rompe oportunismo, né? do oportunismo. E aí É eu do acho que oportunismo. quebra. E não existe argumento jurídico para dizer, era uma medida de força maior. Olha, a força maior é para os dois. Sim. Não é uma força maior de uma empresa que sofreu uma enchente ou que teve um incêndio. Não é isso. Essa força maior, ela tem que ser sustentada juridicamente por todos. O rompimento disso quebra o elo de solidariedade, que é o que sustenta a continuidade, né? Então, eu acho que nesse ponto não haveria lá na frente um argumento que pudesse sustentar qualquer iniciativa de, digamos assim, de precarização mais do que isso permite, né? Uma dispensa de trabalhadores, por exemplo. Acho que existem formas e formas de ajudar a todos se ajudarem a sair deste momento, né? Quanto tempo isso vai durar, a gente não sabe, né? Eu não sei quanto tempo ficaria confinado, né? Porque aquela história do vertical e horizontal, hoje é horizontal. Na hora de começar a vertical, eu não sei por onde que vai começar, né? Então a gente fica preocupado, mas enquanto tiver essa oportunidade de a gente conversar à distância, é muito bom. Mas uma coisa que você comentou, eu gostaria de, pelo menos a sua reflexão, é que mesmo que haja bom senso ou usando-se a força maior e o bom senso na força maior, a gente conhece, né, os arcabouços aí da justiça, né? A própria palavra já demonstra, né? Nós estamos falando de arcabouços, né? A gente precisa inovar ou renovar ou melhorar ou facilitar, né? Você vê possibilidade também? Como que você analisa esse processo, né?
vamos colocar Do que assim. exatamente? Me cortou um pedaço de renovar? De inovar, né, esse Ah, arcabouço jurídico, né, onde você entra num monte de discussão e vai sair quando? Né, e vai sair ter um bom senso para um lado para outro quando, né? Acho que isso também é uma coisa que deveria se pensar, né? Não sei também se é tão fácil ou não. bom, quando a gente pensa, no país que tem uma dimensão continental, uma inovação, não digo que a legislação não é aplicável, não. A gente tem uma CLT que, embora tenha assim, essa caricatura de ser antiga, ser uma legislação antiga, de 1943, etc., ela é muito adaptada a qualquer tipo de situação. Na época se pensou em muitas coisas, né? E ela tem sempre ela apresenta sempre uma saída que é jurídica, né? E esse processo de inovação, é claro, ele depende de uma legislação mais moderna, mas uma legislação que considero muito difícil de aplicar no Brasil inteiro. A gente tem uma necessidade de inovação setorial, né? Uma necessidade de uma inovação em que haja uma dinâmica maior nas relações trabalhistas, porque a relação de trabalho ela é contínua e é transformadora, né? O contrato de trabalho, a cada momento, ele se transforma. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a legislação ela tem uma dificuldade de acompanhar, do ponto de vista assim, do avanço da tecnologia, mas todas as situações, todas elas se enquadram naquilo que a lei prevê. O que o intérprete precisa fazer, e aí eu acho que é importante, é admitir nesta aplicação uma flexibilização daquilo que a lei já prevê, porque a proteção existe. Então, quando se diz, a jornada de trabalho é de 8 horas e 44 semanais, tá bom. Tá, mas trabalhado onde e como, não é? Se não trabalha à distância, é a mesma coisa? Ainda ser 8 horas e 44. Mas como é que se faz o controle de jornada? Não precisa fazer. Na minha avaliação, isso é uma questão, e aí eu volto no começo, uma questão de boa-fé, né? E a boa-fé é uma relação que transforma o mundo, né? Transforma as pessoas. Então, a legislação ela é perfeitamente possível de ser aplicada. Hoje nós temos o home office, que não é o teletrabalho, vamos dizer. Trabalhar à distância, trabalhar por home office, é uma forma de flexibilização de jornada de trabalho. Então, nisto, a lei é nova. O teletrabalho que foi trazido pela reforma trabalhista, o teletrabalho, também é um modelo de contrato que atende, digamos, a essa necessidade que nós estamos vivendo hoje. Tanto que a medida provisória, ela retoma o assunto, ela volta ao tema, né, e traz a possibilidade de transformar aquilo que era interno, que era fisicamente interno, no modelo de home office. Então, eu acho que se a gente está pensando em alguma reforma, alguma inovação, a inovação ela tem que vir por setor. E o que eu sinto também, uma falta muito grande, e aí isso de novo é um problema histórico e cultural que nós temos, é a ausência de uma participação comprometida de sindicatos. Se a gente observar a posição dos sindicatos atualmente, os sindicatos eles mais criticam do que colaboram. Quer dizer, há uma isenção dos sindicatos, ou uma omissão dos sindicatos diante desta crise. Não há, muito se fala assim, mas se for para mudar, precisamos da participação do sindicato. Se for para fazer um acordo de banco, não precisa banco de horas, acordo sindicato, pode ser individual, né? E os sindicatos, eles não têm condições físicas, não têm condições físicas de atuar em todos os acordos coletivos que forem feitos, ou dos acordos que forem feitos em relação aos seus empregados. Então, o momento ele é novo por isso. Ele vai exigir também
né, um comportamento interno das empresas, muitas vezes de superação dessa presença do sindicato, né? E o sindicato, de novo, o nosso sindicalismo ele está muito distante, né, de qualquer legitimidade, de qualquer possibilidade de participação. Esse seria um momento importante. Seria um momento importante que ele poderia se fazer valer, mas ele não tem condições. Mas, Paulo, você citou uma coisa que, na minha percepção, remonta a 2017, quando tentou-se repensar ou dar uma, não sei se a palavra é oportunidade, para se repensar o modelo sindical, né? E esse processo de transformação, ele começou, eu acho que ele começou, né? Você tem até uma pergunta aqui, né, que eu linkaria com essa pergunta. São coisas meio que não opostas, né, mas elas podem correr junto, como as cooperativas, né? Você tem o sindicato, né, que ele reúne lá os trabalhadores que têm os objetivos dele, que deveria estar contribuindo. As cooperativas, num determinado momento, você acha que elas acabam se fortalecendo para criar ou ocupar alguns vácuos que, porventura, existam? Qual a Não tenho sua... dúvida, eu acho que sim, eu acho que as cooperativas, desde que seja efetivamente uma cooperativa de trabalhadores ou de pessoas que se reúnam com uma finalidade comum, que tenha um interesse comum, as cooperativas podem efetivamente nesse momento participar. Aliás, a última reforma da lei das cooperativas, isso é um dado extremamente curioso, né? Porque historicamente sempre há uma aproximação de direitos trabalhistas para outros tipos de trabalho, de prestadores de serviços que não são empregados. Então, a última reforma da lei das cooperativas, ela veio para estender direitos trabalhistas para cooperados. Então, direito à jornada de trabalho, a piso da categoria, adicional de insalubridade, periculosidade, enfim. Nada impede hoje que uma cooperativa seja constituída com trabalhadores que tenham efetivamente os mesmos interesses e a cooperativa preste serviços para as empresas que forem interessadas. Sem aquela pecha de antigamente de cooperativa era fraude, né? Que se chegou a dizer que cooperativa era fraude operativa. Quer dizer, não é exatamente isso. Eu acho que a gente tem que aproveitar e buscar uma transformação. E uma cooperativa ela teria condições, aí de novo, né, de prover para os trabalhadores uma assistência médica, para os cooperados, né, atribuir a eles vantagens em função desse modelo de cooperativa. Eu acho que seria, não tenha dúvida, uma forma de saída. Mas, de novo, né, historicamente, na Justiça do Trabalho, cooperativa é sinônimo de fraude. Então, isso precisa cortar. A gente precisa romper com essa ideia para admitir um mundo novo. A gente tem os modelos, né, de cooperativas que eles são de bastante sucesso na área agrícola, né? Você pega na região do Sul, tem muitos exemplos, né, de cooperativas que começaram, se estruturaram e hoje são grandes fornecedores de alimentos, né? Às vezes a gente nem percebe quando chega numa prateleira, você vê lá, surpreende como é de uma cooperativa. Exatamente. Eu acho que o modelo, né, mesmo é de se repensar, né? Eu concordo com você, né? Eu quero acreditar que nós vamos sair dessa um mundo melhor, né? Eu acho que juntando as duas coisas, como você mesmo falou, né? Juntando as duas coisas, a preocupação social com a econômica e que todo mundo foi abalado, se houver bom senso aqui, eu acho que melhora tudo e melhora tudo para todo mundo, né? Não sei como vai ser o mundo, né? Se ele continua mais capitalista, socialista, ou vão se juntar as duas coisas e sair uma coisa nova, né? De verdade, eu não sei. Muito se fala que nesse momento nós estamos vivendo um campo de guerra, né? Um momento de guerra. Só que o inimigo é invisível e a gente tem que se unir bastante.
né? E, pois é, a gente não sabe exatamente contra quem a gente está Tá lutando, né? A gente lutando. sabe que existe, mas não sabe a cara que ele tem, não é? E então, eu acho que esse momento é um momento de reflexão mesmo e de revisão de procedimentos e de busca de uma solução, né, que seja sustentável para o futuro, né? A gente até pode fazer um pacto da guerra, né? Mas eu acho que um pacto de guerra ele tem que ser consolidado com uma previsão de futuro. A hora que terminar, como é que vai ser? A hora que terminar, vai ser assim. Ok, então nós vamos fazer assim. Nesse momento, a gente se abraça à distância, mas depois a gente se abraça junto, mas aí vai ser diferente. Entendi, Eu entendi. acho que não dá Eu, para a eu gente queria. passar por esse momento e voltar, né, para aquilo que era. Aí é a história do velho mundo, né? Do É, velho continente, né? Que eles tiveram tantas guerras, são um monte de países, alguns muito pequenos, que tiveram que se ter bom senso para continuar, mesmo que guerreando, né? Mas para exatamente. continuar e ser o que eles são hoje, né? É um país de um primeiro mundo, né? Onde a gente precisa batalhar bastante para chegar lá, mas eu acho que nós vamos conseguir. Eu queria aproveitar para agradecer, né, os amigos que estão com a gente nessa entrevista com o Paulo. Lembrar que nós amanhã temos a entrevista com o Marcos Cagliari, que é o presidente da IPS. Nós vamos falar sobre consumo, né? Ele tem algumas pesquisas novas e estão fazendo algumas pesquisas para identificar perfil de consumo, identificar o comportamento dos consumidores, né? E agora ainda mais, né? Porque eles estão indo todo mundo para o e-commerce, né? Para chamar os deliveries lá para trazer as coisas para a gente, né? E depois nós temos o Rodrigo Tavares, né, que ele é o responsável pelo Customer Experience do PagSeguro, e o PagSeguro que tem a transformação do BankPag, né, do banco deles. Então são duas histórias completamente diferentes, né? E na sexta-feira nós encerramos a semana, que vai ser a nossa segunda semana, com um bate-bola aí com alguns executivos de contact center que nós estamos convidando. Alguns já aceitaram, então estamos convidando outros para a gente fazer um bate-bola e aí tentar fazer uma coisa bem divertida, mais interativa entre eles e com o pessoal. E se vocês quiserem, mande sugestão para a gente, de pessoas, executivos, ou até de assuntos para a gente abordar. Nós estamos chegando já com quase 45 minutos de entrevista. Agradeço ao Paulo, né, porque ele podia estar na piscina, não sei se está só em Aham. Atibaia, né? Não, Você está em Atibaia? tá, tô Tá? bastante sol, vou tentar. Então É, tá bom. E aí tá bom. eu vou usar, né, ousar fazer mais uma pergunta para você. Uhum. É, Você acredita que tem alguns segmentos que vão ser mais impactados, pensando em legislação, né, em leis de trabalho, que vão ser mais impactados, vão ter mais problema que outros ou não? Olha, eu penso que aqueles setores que têm a necessidade da presença física do trabalhador, esse talvez seja mais impactado em razão da necessidade de mão de obra. Talvez nesse momento, né, a gente está falando nesse momento, de combinar a necessidade de prestação de serviços com uma ordem de isolamento é extremamente complexo e talvez sejam impactados porque estes setores que se utilizam de muita mão de obra, eles vão precisar criar um sistema de rodízio, algum sistema, né, que continue o desenvolvimento, continue a produção, mas de tal forma que não perca, obviamente, o objetivo que é da proteção e da desenvolvimento econômico. Acho que esse setor, para esse momento, vai ser muito mais difícil. Aqueles setores que já estavam habilitados ou habituados, né, a esse trabalho à distância, isso continua, obviamente. Mas aquele de produção local, haverá necessidade de uma adequação para superar essa crise. Mas todos eles, de novo eu vou insistir, a gente passa por isso, a gente constrói a ponte, mas na hora que a gente chegar do lado de lá, tem que estar combinado agora. Uhum. Se não combinar agora isso, vai ficar difícil depois.
Mas você acha que é momento Tá difícil até de se falar, é momento de combinar como a gente faria isso? Não, eu acho que tem que, né? A gente tinha um modelo antigo, né? E o Aham. modelo anterior não era saudável, né? Há Uhum. necessidade que o Estado mude seu comportamento. Há necessidade que a gente faça ponte para chegar numa ilha que tenha alguma coisa melhor do que tinha na outra. Porque se for para Entendi. voltar para outra, né? Aí não adianta. Eu acho que a gente tem Não que valeu a quarentena, né? não valeu a quarentena. Eu acho que a gente tem que criar um mundo novo. É. Bom, É isso. vamos acreditar, vamos ver para onde que nós vamos aí e apostando sempre no bom senso de todo mundo. Você quer fazer mais algum comentário? Sentiu falta de alguma coisa, Paulo? Não, eu penso que a gente abordou todos os aspectos e só para lembrar, não é? Que nós temos uma legislação que está em vigor, né, e que ela admite algumas flexibilizações locais. E cada empresa deve considerar as suas necessidades e buscar a sua adequação na legislação, né? E, e cada segmento tem o seu problema, cada empresa tem a sua dificuldade. E aí a legislação, eu penso que ela é adequada, ela traz, né, as soluções e soluções com segurança jurídica, para não criar aí né, deixar um rastro de contingência para resolver lá na frente, naquela ilha que a gente vai chegar. Uhum. Ah, tá bom. Bom, eu abri, né, nós tivemos uma pergunta e estou percebendo que só algumas pessoas estão conversando entre elas e refletindo aí. Paulo, eu agradeço imensamente, né? Nós vamos disponibilizar a entrevista no nosso canal de YouTube. Quem quiser, né, depois nós vamos fazer uma divulgação, quiser rever pontos e se precisarem ou qualquer coisa, a gente coloca em contato com você, tá bom? Ok. Muito Eu obrigado, agradeço. Muito obrigado a todos, viu? tá bom. Bom Forte dia. abraço, todo E mundo. boa Tchau, quarentena tchau. por aí. Aproveite Tchau. para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau.